Olá, meus irmãos e amigos, é uma alegria estarmos juntos novamente. Como você pode perceber, no último domingo nós praticamente contemplamos ou cumprimos todo o texto da carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero focalizar ou pincelar algumas das coisas que foram mencionadas nessa última mensagem, que abordava justamente a última passagem da carta como um encerramento. E nós aprendemos algumas coisas ali sobre a realidade da igreja, do povo de Deus. O primeiro aspecto é a maneira como o apóstolo Paulo trata os filipenses. Ele os trata de santos. Ele já os tinha chamado de santos no início da carta. E agora, no final da carta, novamente, ele vai saudar esse povo e ele vai chamá-los de santos. O que significa isso? Vivemos numa sociedade em que a ideia de ser santo está relacionada com alguém que teve um feito espetacular e que talvez fosse marcado por uma vida de ausência absoluta de pecado. Mas nem essa pessoa existe, porque todos os homens são pecadores. E nem tampouco é isso que o apóstolo quer dizer quando ele chama todos aqueles cristãos, como poderia chamar hoje, cada um dos cristãos genuínos, de santos. A ideia aqui que ele quer dizer não é que alguém que tem uma conduta 100% aprovada por Deus, mas é alguém que foi alcançado por Deus e, além de ter sido alcançado por Deus, tem uma característica: foi separada por Deus para um propósito específico. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, morrendo e pagando a pena dos nossos pecados, aquilo não significava simplesmente que os pecados estavam pagos e que nós recebemos um passaporte ou um visto para entrar nos céus. Significa que, mais do que isso, é que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Esse povo que foi chamado por Deus foi separado para cumprir com o propósito de Deus. Um dos propósitos que nós percebemos é que esse povo santo, diferente dos falsos santos, ele não foi chamado para ser adorado. Esse povo santo foi chamado para adorar. Esse povo foi chamado para prestar honras ao seu Deus. Esse Deus que é quem as Escrituras dizem ser Ele. Ou seja, é o Deus soberano, é o Deus bondoso, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Todo-Conhecedor, é o Deus Senhor da história. Esse Deus merece ser reconhecido como tal. E além de ser reconhecido como tal, esse Deus tem tratado a todos nós com uma imensa bondade. Então, quando nós percebemos, no contexto desse finalzinho de carta, ele prestar honras e glórias a Deus, é justamente por reconhecer que esse Deus é digno de toda a glória pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Além desse Deus ser santo e além desse Deus ser digno de glória, nós percebemos no trato do apóstolo Paulo com esse povo, é que aquele povo era mais do que uma união e um ajuntamento de pessoas em torno de Deus. Na verdade, esse povo era a família de Deus. Esse povo, a igreja, é o corpo de Cristo. Esse povo, ele não precisa ser unido ou seja posto junto, ele já foi posto junto. Nós vivemos uma época em que se descarta a possibilidade de conviver em igreja, mas o fato é que Deus nos chamou e nos colocou juntos. Essa reunião do povo de Deus é a igreja. E esse povo reunido tem uma série de responsabilidades, seja para cumprir fora, seja para cumprir dentro. Todos esses foram chamados por Deus e cada crente tem uma responsabilidade. Cada crente tem um direito no convívio um com o outro. Esse povo santo chamado para adorar a Deus tem uma tarefa a cumprir na edificação, no desenvolvimento de cada uma das partes. Como se não bastasse, esse povo santo que foi chamado para adorar a Deus e que tem a responsabilidade de cuidar um do outro, esse povo tem recursos especiais. E é no contexto dessa carta que o apóstolo então diz
que a graça esteja sobre todos vós. Ele já tinha falado sobre essa graça quando ele começou a sua carta. A graça é o favor, é o socorro, é a ajuda, é a colaboração. Assim, o que o apóstolo está dizendo aqui é que todos nós temos o privilégio de sermos acompanhados, assistidos, fortalecidos por Deus. Há uma série de coisas que Deus deixa muito claro nas Escrituras que nem você, nem eu podemos fazê-lo. Isso se chama pecado. O fato de Deus nos ter chamado não significa que nós estamos liberados para fazer o que quisermos. Não. A moral, a ética, o caráter estão apresentados nas Escrituras. Mas nosso coração pecaminoso quer agir justamente de uma maneira diferente. É a graça de Deus quem nos fortalece e nos dá condições de dizer não para aquilo que tem que ser dito não. É a graça de Deus que nos capacita a dizer não para aquilo que Deus disse não. É a graça de Deus que nos ajuda a dizer não para a sedução do pecado em nossas vidas. É a graça de Deus também que nos capacita a dizer sim para aquilo que tem que ser dito sim. Há muitas orientações de Deus que colocar em prática exigem um esforço, um trabalho, uma força, uma dedicação que nem você nem eu temos. É a graça de Deus quem nos capacita a cumprir com o que Deus quer de nós. E além disso, é a graça de Deus quem nos fortalece para vivermos as experiências mais difíceis pelas quais passamos. Nos últimos dias tenho visto pessoas com notícias ruins quando foram buscar seus resultados de exames. Tenho encontrado pessoas que têm sido assaltadas ou um bem tem incendiado. Meus irmãos, é a graça de Deus quem nos capacita a viver essas experiências de uma maneira vitoriosa. Que essa consciência, que essa busca leve você a entender o seu papel no meio do povo de Deus santificado, chamado para adoração, mas com todos os recursos que vêm do alto para vivenciar essa vida conforme Deus tem planejado. Que Deus o abençoe.